Fala pessoal, beleza? Vamos ao nosso recap de final de semana. Vou aproveitar também para bater um papo sobre sexta. Não tivemos vídeo. Índice dólar. Bater um papo sobre contexto, né? A gente sempre conversa. Gatilhos e ideias, né? Para a semana ali. O que a gente pode pensar aqui via gráfico, né, pessoal? Apenas via gráfico em possibilidades. Beleza? Então, vamos ao nosso trabalho. Esse fechamento, pessoal, do semanal, né, o que a gente havia conversado, né, que essa era uma boa barra. Né? Por quê? Porque ela é uma boa barra. Primeiro porque ela sai das médias. Barras que saem das médias com gatilhos e tem rompimento de mínimas anteriores ou de mínima anterior, ela tem mais possibilidade de deslocamento a seu favor. Tá? Essa barra ela volta, né, a barra 6, ela volta, mas não volta o suficiente, por exemplo, para vir fechar o gap, né, que demonstraria, por exemplo, uma continuidade de lateralidade. Porém, né, ela acaba deixando esse gap aqui aberto, né, que é esse espaço da mínima da barra 4 com a máxima da barra 6. Esse é o nosso gap. Tá? Essa barra ela é uma barra positiva aos vendidos aqui no semanal. Por quê? Primeiro porque ela fecha também, mais uma vez, rompendo mínimas. Ela é um doji, sim, né, mas ela é um doji sendo uma pausa após uma barra ampla, o que é bem comum, ó, uma barra ampla na 51, a barra 52 um doji. Porém aqui um doji de corpo negativo, né, e sem rompimento da máxima. Tá? Ele fecha contido dentro dessa barra. Né. Aqui ele gera até alguns padrões, né, de análise técnica. Se você já estudou análise técnica ou leu, por exemplo, Martin Pring, você vai conhecer a estrela da manhã, a estrela da tarde. Aqui a gente tem como 1, 2, 3 de compra, né? 1, 2, 3 de venda, aqui como 1, 2, 3 de compra, tá? Mas aí aqui não teve continuidade, tá? Mas ainda assim, né? Você pode ver que teve ampla movimentação de baixa após isso daqui. Porém, essa daqui se difere um pouco, porque ela fecha abaixo. E essa barra, né, acaba nos parecendo um pouco mais uma barra de pausa para continuidade, né, dessa movimentação, do que, né, uma barra que vai nos dar uma reversão, tá? O Brooks ele fala que ele não gosta, por exemplo, em movimentos de continuidade, né, quando ele vai pegar reversões, de entrar, por exemplo, acima de barras negativas, né, ou acima de dojis, né, dojis externos, né, como esse, né, um inside ali em uma localização interessante. Ele já fala outras coisas, mas essa barra aqui ela deixa, né, aqui no semanal a ideia de possibilidade de continuidade. Tá? Um ponto aqui bem interessante é essa LTA, né, que você pode ligar aqui, certo? Você tem a possibilidade de construir essa LTA e, deixa eu só deslocar por esses dois fundos, né, aqui. Deixa eu só apagar essa linha, qualquer coisa depois eu faço novamente, para eu ajustar, né, esse fundo com esse fundo aqui da barra 1. Aí a gente copia e cola, né? Tá? E aí, né, você vê que você realmente está em um canalzinho aqui de alta. Tá? Precisamos ver continuidade, mas voltando para aquilo que a gente já bateu um papo do diário, né? O que a gente espera, né, pessoal? O que a gente conversou, né, desde o momento que o preço chegou a essa região, né? A gente espera que, né, o preço faça uma movimentação de baixa, né? A gente tenha algum tipo de continuidade, tá, na movimentação de baixa. Por quê? Porque aqui você teve, né, 3 puxadas, certo? E essas 3 puxadas mudou, né, uma estrutura aqui, né, quando o preço veio abaixo da mínima da barra 13, né, aqui, a barra 11. Então, a partir do momento que essa estrutura, né, sofreu a modificação, eu tenho a possibilidade, tá, disso daqui ser minha perna 1 e pós-rompimento, né, se essa movimentação já chegou a ser nosso pullback, perna 2, né, que seria algo aproximadamente dessa amplitude, num movimento medido para baixo. Tá? Então, é uma movimentação que, de toda forma, né, acaba esperando, pensando ali na possibilidade de ver duas pernas de baixo. A gente viu a perna 1, né, e agora a gente está aqui em uma lateralidade em cima do canal. Tá? Rompendo o canal, né, claro que vai deslizar mais fácil. Faltou ticks, né, pessoal, para fechar o gap do diário.
Para quem deixou o gap do diário com o alarme ligado, ó, ele não chegou, tá? Faltando ali pouquíssimos ticks, realmente, tá? Pouquíssimo abaixo também, né? Tem essa outra possibilidade aqui de wedge, né? Já que teve uma pequena correção. E muitas vezes, né, quando o preço chega em wedge, ele faz algum tipo de lateralidade, tá? Então, as médias vão se aproximando, né? E posteriormente acaba tendo rompimento. Mas acaba sendo, né, região de briga, tá? Regiões de wedge para romper, né, acaba sendo região de briga. Porém, aqui a gente já tem uma outra estrutura, né? A gente já tem uma estrutura de wedge superior, né? E aí agora a gente está começando a ter uma estrutura de wedge inferior, o que nos deixaria, né, também em uma possibilidade de triângulo expandido, né? Tá? É importante a gente mencionar todas as possibilidades, né? Você está vendo um padrão de alargamento. Então esse padrão de alargamento pode também só gerar uma lateralidade aqui inferior, não nos trazer o rompimento, né, dessa segunda pé, e essa movimentação voltar, por exemplo, aqui ao meio da lateralidade, ou até mesmo, né, vir testar o topo. Porém, como eu tenho esse padrão aqui inicial, eu acabo pensando muito mais na possibilidade de segunda perna dessa movimentação, tá? Um rompimento aqui, e aí o alvo, né, ficou um pouco abaixo aqui dos 103, né? Tem o alvo em 102, beleza? Então, são possibilidades do gráfico diário, tá? Para a semana, né, para segunda-feira, pensando aqui, por exemplo, no gráfico, somando o gráfico semanal mais o gráfico diário e o comportamento das médias, né, o que a gente vê, pessoal? A gente está em um FAB 4, né, de venda, tá? Por quê? Porque o preço está trabalhando abaixo das médias e está abaixo da média móvel de 200, tá? E as médias menores, né, estão abaixo da média móvel de 200. Então eu estou em um cenário de venda, tanto pelo preço quanto pelas médias abaixo da 200. O que está mais fácil, né? Você tem que se perguntar, o que está mais fácil acontecer? Subir ou descer? Descer, né? O preço está abaixo das médias, elas estão alinhadas, abertas e direcional, tá? Então é mais fácil a gente ter um cenário baixista que ter, né, um cenário altista, tá? Isso é um fato que você consegue ver, né? Se você fizer backtest, você vai observar. E que está mais fácil, né? O preço vira níveis mais baixos do que vira níveis mais altos, né? Ao contrário, quando ele estava aqui, por exemplo, né, nesse momento. Ele não chegou a ficar com um alinhamento tão bom quanto ele está agora, por exemplo, comprado, como ele está vendido, né? Porque boa parte do momento aqui, ó, a 50 passava por cima das médias, tá? Agora elas estão realmente abertas e direcionais, então tem muito mais facilidade do preço trazer, né, a movimentação para baixo do que para cima, tá? Então, aqui no gráfico diário, tivemos aqui um doji, né, que é uma barra de lateralidade, ela fecha contida dentro da mínima da barra 29, você consegue ver que o seu fechamento está contido aqui dentro da mínima da barra 29, e barras de lateralidade pode, né, trazer mais um pouco de lateralidade, subir um pouco mais, cair um pouco mais, né, descer um pouco mais na barra seguinte. Esse fechamento foi positivo, né, então se a gente pensar num ciclo de alternância de barras, né, seria o próximo fechamento um fechamento negativo, talvez vir realmente fechar o gap aqui, um teste na wedge, tá? E a alternância, né, você consegue observar a partir daqui também, né? Um fechamento positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, né? Quando a gente começa a ver um padrão, a gente pensa na possibilidade de repetição dele, né, para a próxima barra, tá? Se você começar a observar isso daqui em lateralidades, em Barbell Wire, né, vai ficar um pouco mais evidente essa possibilidade aqui. É bem interessante nos 60 minutos, tá, quando ocorre. Porque você tem 60 minutos, às vezes, de uma direção para um lado e 60 minutos de uma direção para o outro. É aqui, né? Voltando um pouco à fita, né, a gente tinha aqui uma possibilidade de wedge. Né? Aí aqui a possibilidade de um fundo duplo. Tá? Aqui foi uma M2B com uma 2HM, tá? Duas pernas de retorno à média móvel de 20, 2 horas com o preço trabalhando sem tocar 20 nenhuma vez, né? 2 horas é aquela correlação que eu faço para vocês, que eu já falei que eu faço em outros tempos gráficos, né? Mas a regra é a regra da 2HM. E aí, o preço veio e apresentou para a gente aqui um gap de média, que ainda é um padrão de venda, né, pessoal? Gap de média, né?
padrão de venda para possibilidade de uma MTR, né, de uma reversão majoritária de tendência. Isso pensando aqui só nos 60 minutos. Eu estou desconsiderando todo aquele resto do cenário que a gente já olhou, né? Eu estou desconsiderando que a gente está em uma boa possibilidade de baixa ali no semanal, que é uma tendência de baixa, e a gente está numa tendência de baixa no diário. Estou pensando aqui agora na leitura um pouco mais próxima, né, da gente nos 60 minutos. E aqui pode sim gerar uma MTR, uma reversão majoritária de tendência, só que não vai impactar muita coisa lá naquele mercado do diário ou do semanal, tá? Porque aqui agora já é um time frame bem menor, né, comparado com um semanal da vida, tá? Então aqui a gente pode ainda ter uma movimentação de alta, tá? Pensando nessa movimentação aqui sendo a nossa MTR, tá? Então ele pode vir a dar duas pernas de alta, só que essas duas pernas de alta, né, pode simplesmente voltar depois, né, para trazer o preço a níveis mais baixos, tá? Como falado, né, a gente está chegando numa região de possibilidade de wedge. Se eu reajustar ela aqui, ó, a gente já teve, tá, praticamente essa possibilidade de wedge, certo? Eu vou deixar essa linha aqui travada, tá? E se você observar, né, você já teve, né, essa possibilidade de wedge aqui também. E se, né, eu ajustasse ela para a mínima da barra 4 aqui, né, ficaria ainda mais próximo, né, todos os toques. Então ele tem respeitado sim, né, esse fundo de canal aqui. Então vender, né, em fundo de canal é sempre complicado, né? Então você identificar, se você puxar daqui, aqui é também, né, da barra 4, a barra 7, tá? A barra 6 tem a barra 1 tem um pequeno overshoot aqui na barra 7, mas é fundo, né? Fundo de canal, né? Quando você liga linhas, tá? E aqui a gente vai ter que acompanhar, né, o tipo de gap, tipo de abertura na segunda-feira, mas lendo o contexto, né, você consegue lembrar, né, que você tem também essa possibilidade de wedge, fundo duplo, gap de média, possibilidade de MTR. Para ser reversão majoritária de tendência, para ter uma melhor continuidade, precisa vir acima dessa máxima, tá? Essa parte aqui é inegociável. Por quê? Porque não formou grandes pontos majoritários no meio dessa movimentação, tá? Pensando nos 60 minutos, olha, eu tenho aqui uma movimentação de 2.200 pontos. Aí quando sobe 700. Então isso daqui é minoritário, isso daqui é majoritário, tá? E aí quando ele desce de novo, ele desce mais 2.000 pontos. A pausa foi de 700. Então eu tenho isso daqui tudo como uma movimentação. Aqui eu tenho uma movimentação intermediária, né, 1.600 pontos, mas realmente um bom ponto de inflexão a ser pensado para dizer, olha, a gente está indo para uma reversão majoritária de tendência, que nos 60 minutos acaba sendo a máxima dessa barra 1 aqui, tá? Vir acima desse topo aqui é relevante, né? Esse aqui seria o princípio, né? Pegar uma minoritária, uma movimentação minoritária, né? Para poder chegar, claro, na majoritária. Agora, se o preço não vem nem acima dessa movimentação, é melhor focar em venda, tá? Beleza? Então, vou aproveitar aqui já para a gente bater um papo dos 5 minutos, né? Do dia sexta-feira, tá? O dia abre, pessoal, num grande gap de baixa, né? Um grande não, né? Mas um bom gap de baixa, tá? 425 pontos. Já era Fab 4 de venda, só que a 200 está passando bem lá em cima, tá? Ou seja, o preço tem espaço também para se aproximar da 200. Eu já falei para vocês em outros vídeos que o melhor cenário de Fab 4 é quando a 200 está passando, por exemplo, por aqui, ó. Esse é o que o Oliver mais gosta. Ou quando a 200 está passando por aqui, tá? São cenários de Fab 4 que tem a pressão da média móvel de 200, né, exercendo melhor movimentação, né, para o preço descer mais, tá? Ela não está tão afastada. Por quê? Porque as médias, né, pessoal, os preços eles se afastam das médias para se aproximar das médias, né? A ideia é que ele seja, né, um guia, né, da movimentação do preço. A 200 é só uma média longa, mas ainda assim, né, se você distanciar o gráfico, né, você vai ver que ele cruza, volta, né, ele acaba não permanecendo tanto tempo longe, tá? Das médias. E nisso, né, você vai ganhando parâmetro, tá? Então aqui era um gap de baixa, mas muito longe da 200. Então ela já não é tão relevante para a gente para uma ampla movimentação de baixa. Principalmente porque ele ia se afastar muito mais dela, tá? Então isso aqui acaba sendo interessante também, né, você observar. Aqui ele estava muito longe, acima.
dá 200, tá? São parâmetros, é você ganhar parâmetros. Você vai ter que usar as mesmas coisas para quando você bater o olho você se ligar nisso, beleza? Então, aqui ele abre um bom gap de baixa, tá? Esse gap de baixa, né? Aqui, se você ligasse essas linhas, né, você chegaria em uma possibilidade, né, de fundo de canal, uma wedge, e aí você teve duas boas barras. Beleza, eu tenho duas boas barras de baixa, né? Eu estou distante das médias, então eu não posso estar vendendo aqui, né? Bem nesse fundo de canal. Aqui, essa linha vermelha aqui é o nosso gap do diário, tá? Que ficou aberto ali por cerca de 80 pontos, né? Coisa mínima, tá? Mas um gap aberto também pode ser sinal de força, né? Para uma movimentação de alta, tá? Por quê? Porque faltou fé, né, dos vendidos para empurrar o preço abaixo desse gap, né? Vencer esse gap, tá? Então, duas boas barras de baixa. E aí, as coisas mudam, né, pessoal? Como assim, Luciano, as coisas mudam? O que é isso daqui, ó? Isso aqui é o contexto. O contexto do mercado é sempre as barras à sua esquerda, né? Ela vai formando, e aí a partir disso aqui você vai criando ideias, né? Do que você vai fazer, de como que você vai operar, tá? E aí, você está no gap de baixa, é um cenário vendedor, todos nós sabemos disso, tá? Mas isso daqui muda um pouco as coisas, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4 barras. Eu tenho um micro canal de alta. Micro canal de alta, né? A mínima das barras não vem abaixo das mínimas das barras anteriores, não tem pausa, tá? Os fechamentos foram bons fechamentos em todas essas barras, né? A gente não teve nenhum doji nessa sequência de barras, então durante essa sequência de barras, teve predomínio dos compradores, tá? Teve predomínio na barra 3, na barra 4, na barra 5 e na barra 6. A barra 6 ainda foi, inclusive, uma excelente barra. Então, isso daqui se tornando um micro canal, eu não posso mais estar pensando em venda, mesmo com todo esse cenário de baixo, tá? Se você for seguir regras, né, você vai montar o contexto e você não vai mais poder vender. Você vai poder comprar, mas vender não, tá? O Brooks, ele fala que tem 3 modos que você nunca opera contra. Um deles é o microcanal, você nunca está contra, tá? A não ser que você tenha um contexto maravilhoso, seja uma movimentação muito ampla, muito esticada, já está lá, né, no seu terceiro alvo do dia, o terceiro alvo junto com a wedge, mais uma média longa, aí sim, né? Mas fora isso, é bom você evitar, tá? Você não opera contra microcanal, tá? Você não opera contra canal estreito, e você não opera contra potenciais modo rompimento, tá? Você não opera contra, beleza? São modos que você nunca opera contra. Eu digo potencial porque às vezes ele está começando e você quer apostar numa falha de rompimento já na barra fechando, tá? Então você não opera contra. E aqui, né, você teve um micro canal. Olha como mudou, cara. Isso aqui, ó, é lateralidade, certo? Isso daqui é micro canal, mudou a composição das barras, tem algo diferente. E aí, depois aqui formou uma pequena lateralidade. Depois que forma microcanal, a gente tem uma regra. Microcanais mudam possivelmente para canais estreitos. Canais estreitos, pessoal, tem até 3 barras de baixa. Então eu posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3. E ainda assim eu posso ter retomada e manutenção de um canal estreito de alta, depois de um microcanal de alta, tá? E aí o máximo que eu assisti aqui, ó, foi 1, 2 barras. Aqui ficou um fundo mais alto. Aqui eu tenho uma inside, que acaba sendo uma barra de compra, né, por conta desse padrão anterior, tá? O contexto veio da movimentação anterior. Quando a gente tem isso é muito satisfatório, né, porque aí você tem um padrão visual, né? É diferente se isso aqui fosse uma bagunça, né? Aí não existiria nada desse contexto aqui formado. Aí a gente ia ter que trabalhar isso aqui como mera lateralidade, e aí não tem o que fazer, tem que esperar romper. Mas na sexta, né, ele deu essa possibilidade de contexto, tá? E aí, uma boa inside, né? Dá para tomar posição aqui, dá para tomar posição aqui, um pouco mais arriscado. Depois, uma boa barra, né? Mais uma boa barra. Se eu estou em uma possibilidade de microcanal para depois canal estreito, eu posso ainda enfrentar correção aqui, mas é para subir mais, concorda, né? É aquilo que a gente falou, a gente acabou de dizer que a gente não vende contra canais estreitos. Então, se não vende contra, você só compra, né? A lógica, uma lógica simples. Aqui, para ajudar, teve uma boa POC, né, de defesa com uma boa barra. Aí ele acaba rompendo já a movimentação. E aí ele deu já alguns alvos, né, dessa lateralidade aqui da manhã, né, que
Aqui primeiro e aqui segundo, tá? Terceiro nem pensar. Ficou faltando ali alguns ticks, né? Teria sido bem interessante se ele tivesse vindo realmente testar esse 108.813 aqui. Faltou os detalhes, né? Mas teria sido muito interessante se ele realmente tivesse testado para pensar ali numa possibilidade de venda via contexto, tá? Outra possibilidade de alvos, né, que você poderia trabalhar, né? Deixa eu apagar um pouco essas linhas aqui. Outra possibilidade de alvos ali que você poderia pensar, né, em trabalhar seria deste pivô aqui, quando ele foi rompido, né, claro. Então, quando você tem rompimento, você pode pensar que o primeiro alvo já deu ali na barra seguinte, tá? O segundo alvo, que também é um alvo comum, aqui estava já junto, pouco acima do fechamento do gap, tá? O gap está aqui. E aí, terceiro alvo, né? Como ele passou do terceiro alvo dessa, você pega, depois disso, você migra para a lateralidade maior, né? E aí você vem trabalhando também, primeiro e segundo alvos, que são alvos comuns, né? O terceiro, no intraday, nem sempre a gente tem essa benesse, tá? Beleza? Então, depois disso daqui, né, você também poderia... deixa eu usar outra ferramenta aqui, que aí eu já não faço tantas marcações aqui. Uma possibilidade de wedge, tá? Eu tenho esse ponto de parada aqui. E aqui eu tenho só uma pequena correção de uma barra, depois ele volta a subir, tá? E aí aqui estava, né, nosso terceiro alvo. Então, a movimentação interessante do dia foi essa, a possibilidade de contexto foi gerada por essas barras, né? Então, foi a ideia mais promissora, né, que o preço pôde, né, te trazer aqui. E depois aqui, né, virou modo rompimento, né? Aquilo que a gente conversou. Eu vou vender aqui no topo dessa barra, né? Porque está alto aqui nessa lateralidade e ainda não rompeu. Beleza, mas é uma possibilidade de modo rompimento. Olha o tamanho do gap que isso aqui deixou, né? Por quê? Porque é uma barra grande, né? Ela está fora da máxima anterior mais de 90% do seu corpo, tá? Então, como ela se distancia demais do seu ponto de abertura, ela deixa uma possibilidade grande de gap, de ficar gap aberto. E ficou, né, na barra seguinte. Então, se você vende, você ia passar um calor, né, sem fim, né, mais ou menos com isso daqui, tá? Então, você não vende contra a possibilidade de modo rompimento. E aí você precisaria ter linkado, né, a ideia do contexto anterior. Microcanal, canal estreito e para o alto, tá? E aí, pessoal, depois virou só confusão. Olha como detalhe, né, de movimentação do preço faz diferença, tá? Aqui eu tenho 3 barras, ó. Eu vejo no máximo 3 barras e interrupção. Eu não vejo 4. Tá? E essa máxima da barra 26, né, que foi um doji, veio acima da máxima da barra anterior. Então aqui tem uma correção. Tá? Sempre que o preço vem acima de uma máxima, por exemplo, quando está descendo, né, o Brooks ele nos lê isso daqui como correção. Aqui não teve correção. Tá? A mínima de barra nenhuma veio abaixo da mínima da barra anterior. Aqui veio. Então tem 3 barras e correção. Então aqui eu tenho 2 barras e uma pausa. Se você olhar durante toda essa bagunça aqui, durante toda essa movimentação aqui de lateralidade, o único momento que você teve, né, alguns fechamentos, que não chegou, né, a ser tão interessante quanto isso daqui, ó, porque esse fechamento aqui tem uma grande pavio aqui embaixo, né, que é quase metade da barra. A barra 56 boa, a barra 57 tem mais pavio do que corpo, tá? Ela já é mais para um doji do que para uma barra de tendência, né? Você quer 3, 4 barras de tendência, né? Boas barras de tendência, né? É isso que você quer ver. E a outra barra, realmente a barra 58, é um doji pleno, né? Mas ainda assim, ó, quase que um microcanal, né? Aqui a gente tem uma barra interna, né? Aí já não é uma barra de tendência, também interessante. Mas foi a única sequência de barras de fechamentos negativos, né? Apesar de ter 2 dojis ali ao meio. E aqui doji novamente, né? Aí aqui em lateralidade, né, se você quer trabalhar, você não pegou nada aqui, você gosta de trabalhar lateralidade, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Né, você vai ter que trabalhar o EDS. O que o preço faz em lateralidades quando ele faz novas mínimas, né? Ele retorna. Então você tem que estar comprando em novas mínimas, comprando em novas mínimas, comprando em novas mínimas, até que isso falhe, tá? Até que isso dê errado. Quando ele chegar em novas máximas, né, de contexto, aí você vai poder, né, realizar vendas. Tá?
Aí você vai ter que ligar máximas, né, para você chegar até o Edge. E aí você pode vender no toque de wedge, o wedge com topo duplo, tá? Sempre, né, pensando só num retorno, né, às médias, tá? Quando você compra, né, por contexto aqui embaixo, teu alvo é a 20, tá? São scalps, não são trades, né, de ficar tentando encontrar reversão, principalmente tentar encontrar reversão na lateralidade, né, pessoal? 80% das vezes você vai se dar mal, tá? Aí vai voltar para o teu preço inicial, vai vir até abaixo, né? Porque é o que ocorre, né, em lateralidade quando chega, né, em wedges, né, que são bons magnetos também, tá? Se vendeu, né, ponto de saída, pensa na possibilidade de wedge, em novas mínimas ali, né, o preço pode vir a reverter contra você, beleza? Então, para o dia de hoje foi isso, de sexta, né? E aí ficou em uma lateralidade. Essa lateralidade, né, ela é um modo acumulação, tá? Essa lateralidade ela é uma acumulação. A gente não sabe quem que conseguiu acumular melhor nessa movimentação. Se abre num gap de alta, né, ele poderia abrir em um Fab 4. E aí, pessoal, aqui tem um ponto interessante. Né? Vocês estão vendo que as médias estão todas flats, né, já estão sem direção. Se o preço abre em um gap de alta, por exemplo, muito bom, por exemplo, testando esse topo duplo aqui, na maioria das vezes ele vai gerar um trade de contexto, né, por leitura, né, por você ter essa possibilidade de ter trabalhado muito tempo fazendo backtest, vendo fechamentos, né, realmente sentando e estudando, de que o mercado, se ele abrir aqui, ele não vai ter continuidade direta, ou a possibilidade é muito, muito baixa. Por quê? Porque as médias estão sem direção. Se ele abre aqui embaixo, né, em movimentos extremos, e às vezes acontece, né, ele também não vai conseguir ter continuidade imediata. Então é mais fácil você pensar em comprar baixo, né, para pegar um retorno às médias, aí essas médias, mesmo com o preço lateralismo, você tem que entrar baixo. Se você vai vender, você tem que vender alto, tá? Para quê? Para que mesmo que tenha uma lateralidade aqui em cima, você ainda saia com lucro. Você não pode querer vender que já não está chegando nas médias, tá? Porque aí, essa movimentação de alta, né, o que ela pode fazer? Ela pode fazer só uma correção, né? Ela vem, corrige, né? Aí nisso as médias já estão ganhando amplitude, aí ele chega até as médias, ele volta a subir, aí ele rompe aqui, aí você tem alvo projetado. Mas antes disso, você trata isso daqui como uma lateralidade, pode ser um topo mais baixo, tá? O ideal é rompimento e continuidade. E se você for entrar, né, encontrar algum contexto aqui, às vezes uma wedge nessa descida, tá? Ou uma POC, sempre relevante você ter contexto, né? Ter coisas à esquerda ali para te trazer, né, para gerar possibilidades de leitura na movimentação da direita, tá? Beleza, pessoal? Então, foi isso para o índice. Vamos bater um papo agora sobre o dólar, e aí a gente vem aqui para o nosso semanal. Semanal do dólar, né? O semanal do dólar tá mais interessante, né? Tinha aqui aquela possibilidade nested wedge, tá? Desse fundo, com esses fundos aqui, né, da 48 com a 51, né, vinha para essa movimentação. Aqui está ligado pelo diário, né, da barra 35 com a 44, tá? Aqui era outra possibilidade, tá? Então, teve aqui, além de fundo duplo, né, pessoal? E fundo duplo que ficou mais alto, tá? Ficou um gapzinho aberto, né? Aquilo que eu falei para vocês na outra movimentação do índice, né? O que faltou, né, para os vendidos empurrarem o preço aqui, ó, para fazer uma nova mínima, nessa grande lateralidade, tá? Teve defesa, ficou baixo na lateralidade e os vendidos perderam a fé e os comprados, né, viram que já tinham falhado uma vez, duas vezes, três vezes, já tinha falhado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes em romper. Então acho que dá pra gente atuar na ponta compradora um pouco mais segura agora, já que os vendidos não têm tanto interesse, tá? E aí, né, a gente está fechando com uma barra com rompimento, né, vindo de uma movimentação de 3 puxadas. E sempre que você tem, né, movimentações de 3 puxadas, né, você tem que lembrar de probabilidades, né, que apenas 25% das vezes você vai ver bons rompimentos, né, te darem duas pernas de baixa. Em 75% das vezes vai estar contra você. Então, por isso, né, você não aposta, né, em rompimentos de possibilidades de fundo de canal, de wedge, tá? Então, é bom se ligar nisso. Foi uma boa barra, né? A barra 5, uma boa barra de reversão, né? Como a gente comentou. Aquela ideia, né, de análise técnica clássica, de você conhecer, né, padrão de barras, né, no caso. Estrela da manhã, estrela da tarde, que acaba sendo já formado, né, 1, 2, 3 de compra, tá? E
fica com possibilidade sim, né, dessa movimentação ter um pouco mais de continuidade alta. Tá? Ela rompe a máxima da barra anterior, então ela demonstra que tem interesse dos compradores em levar o preço a níveis mais altos. Tá? Só que a gente está aqui dentro dessa grande lateralidade. E ali no gráfico diário, a gente tinha apontado algumas ideias, né, que o preço precisava cumprir. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma perna 2, né, de movimentação. Algo como aquilo que a gente conversou do índice. Tá? E assim, aqui a gente tem que olhar níveis de swing e dos pontos de chegada, né, de movimentação do preço. Então tem, ó, aqui essa movimentação, aí ele faz um topo mais baixo, volta a descer. Aqui ele faz um topo mais alto, era a nossa segunda puxada. E aí ele vem e fez uma terceira puxada. Aí depois ele fez um fundo duplo. Para esse fundo duplo aqui, pessoal, ter revertido, né, e ter ganhado, por exemplo, duas pernas de alta, o que o preço precisava ter feito? Ele precisava ter vindo acima dessa máxima, que é o ponto de swing, que levou, né, o preço até a mínima da barra 9 aqui. Tá? Então, para essa movimentação ser uma wedge com fundo duplo, né, ele precisava ter, né, revertido esse ponto de swing aqui. Beleza, o preço continua, né, ele vai, volta e faz uma nova possibilidade de wedge, né, que é aquela do semanal, que fecha aqui, ó, com essa outro fundo de canal aqui. Tá? Aí é uma terceira puxada. Tá? E essa terceira puxada, né, ela vai no semanal ter relevância, né, dentro das características do semanal. Né? Então vai ter um topo mais alto. E aí, dentro disso daqui, ó, se você pensar também nessas três puxadas, nas três últimas movimentações, né, nessa e nessa, né, como aqui é um ponto de swing, apesar de não ser um ponto de swing tão amplo quanto esse, ele levou o preço para vir testar essa região aqui. Tá? Então ele era teu ponto de swing relevante. Para você pensar em perna 2, para o preço começar a montar uma estrutura diferente, ele precisa vir acima dessa máxima. Se ele falha aqui, em qualquer ponto antes, o que ia acontecer? Ele ia descer mais. Tá? Por quê? Porque ele não ia ter mudado a estrutura. Certo? Aqui, né, a gente tinha dupla, né, resistência. Né? A gente tinha aqui a POC. Certo? Essa POC já segurou o preço aqui, ó, na máxima da barra 15, da barra 14, né, quando teve esse fechamento em cima dela. E aí agora, né, o preço veio e também testou a POC aqui com a barra 20. Tá? E fez topo duplo, né? E aí eu falei para vocês aqui que fechamentos assim, né, por vezes me leva a pensar em movimento de baixa, né, movimento oposto, ao contrário a essa movimentação aqui de continuidade imediata. E, né, eu estou vindo de uma wedge. E o que o preço mais faz, pessoal? Geralmente ele faz isso daqui, ele corrige. Ele pode corrigir, por exemplo, até essa outra POC, tá, que ficou aqui, que parte aqui da barra 27, e fazer a segunda perna. Ele pode vir um pouco mais? Pode. Né? Aí você pode trabalhar, né, níveis de fibro, certo, dessa perna. Então a POC está aqui entre os 50% e o 38,2%, então ele pode vir até essa região, lateralizar um pouco, depois ganhar amplitude. Mas a partir de então, né, a ideia é que tenhamos uma segunda perna no dólar, então de alta. Tá? Então, depois dessa possibilidade, dessa troca de estrutura, eu sei que eu já não estou mais só numa estrutura de baixa. Né? Seria, como falei, é muito diferente se o preço tivesse parado aqui e continuado na movimentação de queda. O que você ia esperar? Que ele viesse fazer nova mínima, já que, né, os vendidos defenderam o preço antes de uma nova máxima. Tá? Então aqui a gente está agora em uma possibilidade de mudança de estrutura. O que ainda é super interessante? Um ponto de parada em qualquer ponto aqui e voltar a subir. Aí a nossa deixa agora, né, passa a ser nova máxima. Beleza? E lembrando, né, a barra do diário ela fechou em lateralidade, tá, pessoal? Fecha contida dentro da barra anterior, tá? Então a gente ainda pode enfrentar mais lateralidade por aqui. Barra sobreposta, né, pode te dar mais movimentação de barra sobreposta. Se você olhar os 60 minutos, né, e pensar em estrutura, você está vendo mínimo, mínima mais alta, mínima mais alta, mínima mais alta, mais alta, mais alta, tá? E aqui ainda é mais alta, tá? Então você tem toda uma estrutura de topos e fundos, tá? Ainda assim ascendentes, tá? Nada mudou aqui. O que é isso daqui, né, pessoal? Vamos
sempre trazer o preço aqui para leitura de contexto, né? Aqui a gente tem uma boa movimentação de alta, é uma tendência de alta, certo? Você não via, né, dentro dessa tendência, ó, desde daqui, né, de quando o preço veio trabalhar acima da média móvel de 20, de ter visto fechamentos, ó, abaixo da média móvel de 20. Tá? Aqui não tem, ó, testa 20 e volta a subir. Tá? Aqui novamente, né? 20 veio servindo como um excelente suporte. Tá? Quando estava numa tendência mais clara, né, em super tendência, ele nem tocava a 20, né? Não tocava nem a 9. Né? Foi dentro de toda essa movimentação aqui. E aí, quando o preço chega aqui, ó, você vê, né, 3 puxadas. Então você tem uma, você tem duas, você tem 3 puxadas. Se você puxar aqui, né, você também acaba chegando, né, em 3 puxadas, mais um topo mais alto. E aí, agora, né, pela primeira vez, essa descida ela foi uma descida bem lenta, tá? Pela primeira vez você tem, né, o preço com um gap de média. Ele está entre a MM20 e a MM50, e como já falei para vocês em vários outros vídeos, é interessante você usar as mesmas médias, mesmos parâmetros por muito tempo, que assim você ganha, né, mais possibilidades de leitura. E aqui a gente tem o que? Um gap de média. Gap de média, nesse cenário, é um padrão ainda de compra, né? Para quê? Para a possibilidade de uma MTR, para ter uma reversão majoritária de tendência. Só que aí a gente volta para toda aquela leitura lá do semanal e do diário, né? Então, mesmo que a gente tenha uma reversão majoritária de tendência aqui no 60 e que a gente possa, por exemplo, pegar aqui o gap de média comprado, se ele fizer um topo mais baixo, pegar uma boa venda, não quer dizer que reverteu aquele cenário lá do diário e do semanal, tá? Aqui é algo mais próximo, lá é uma possibilidade mais ampla, então a gente tem que ir juntando as coisas. Claro que fica muito mais interessante quando os dois estão fazendo a mesma coisa, né? Quando lá está em tendência de alta e aqui também está em tendência de alta, aí fica muito mais fácil, né, de você trabalhar, né, mais tranquilo. Mas nem sempre a gente tem, né, essa possibilidade de junção, né, de cenários, tá? Então, outra coisa que você deve, né, fazer é ligar linhas, né? É algo que você deve permanecer fazendo. Então eu tenho aqui a possibilidade de ligar uma LTA, né? Eu tenho aqui um ponto, um segundo ponto, né, e aí o preço está trabalhando em cima dessa LTA, então pode ser uma região boa de defesa. E aí a leitura, né, é de um contexto de compra, porque gap de média, né, é um cenário de compra, né, é um cenário comprador nesse caso, né, um gap de média vindo de um cenário de alta. Então eu tenho, né, inclusive um fechamento aqui que acaba sendo um fechamento interessante também para essa compra. O que mais, pessoal, que você vê aqui? Ó? Opa! O que é isso daqui? É uma wedge. Né? Dá para a gente deixar essa linha marcada nela aqui também. Tá? Então a gente tem aqui uma possibilidade de wedge. Então eu tenho entre leitura de contexto, né? Vamos pensar aqui em possibilidades que você pode ir montando. Eu tenho fundo da LTA, eu tenho possibilidade de uma wedge, eu tenho uma inside aqui, que pode ser uma potencial barra de compra, né, para iniciar ali a ideia do gap de média, né, da retomada. Se a gente vir aqui, né, e traçar Fibo, aqui a gente está abaixo, né, já do 61.8. Se eu trouxer para o ponto, né, que ligamos aqui a nossa LTA, né, da máxima à mínima, a gente está aqui entre os 50% e 61.8. Tá? Daí é uma região interessante de pullback dentro da nossa possibilidade de LTA. Tá? Se eu descer um pouco mais, eu não vou encontrar ponto de inflexão, tá, do preço aqui, já que essa perna aqui ela veio, né, em uma única vez, né, ela não deixou grandes pontos de parada. Tá? Então, você pode, né, manter essas marcações no seu gráfico, se aqui, né, dessa movimentação inicial, uma movimentação de alta, claro, é uma movimentação bem interessante. Por quê? Porque você construiu o contexto a partir das barras da esquerda. Né? Então, a gente tem gap de média, cenário padrão de compra, né? A gente tem fundo da LTA, a gente tem 50%, 61.8, a gente tem um teste na nossa MM50, que era algo que também não acontecia, tá? Durante toda essa movimentação aqui. Então ele teve, né,
um microfundo duplo aqui em cima da MM50, que é relevante para a gente, né? Quando a gente vê, por exemplo, topo duplo em cima da 20, ou fundo duplo em cima da 20, ou topo duplo em cima da 50, tá? São movimentações que acabam ficando um pouco mais relevantes para nós, que usamos as mesmas coisas por muito tempo, tá? E depois pode gerar uma movimentação de alta. Aqui tem uma POC, né, que pode servir como resistência, gerar uma pausa, né? E aí fica aqui ainda, né, possibilidade de gap aberto, né? Gaps vindo dessas movimentações aqui pode vir, né, a ser fechado. Isso aqui, né, se retomado, aqui você precisa de ponto de atenção, porque você teve uma correção profunda, né? Essa é a ideia de você ver, né, a possibilidade do gap de média. É a primeira correção, né, que os vendidos realmente participam um pouco mais, né? As outras correções são menores, tá? Se você observar, né, essa correção aqui, ó, por tamanho de perna, né, ela teve esse tamanho, essa daqui teve essa amplitude aqui, ó. Visualmente, né, você consegue ver que as correções, elas estão aumentando. A correção era menor, foi ficando maior, e a correção agora está bem maior, tá? Então os vendidos estão criando um pouco mais de coragem. Mas isso aqui é um padrão de compra, tá? Então ainda pode levar o preço para cima, fundo do canal, o edge, né? Você montou contexto a partir da esquerda para você pensar naquilo que você vai fazer na direita, beleza? Então vamos aqui aos 5 minutos para a gente dar uma olhada no dia. Aqui, pessoal, olha como é diferente, né, as coisas. Aqui não teve aquela benesse, né, do preço nos dar uma possibilidade de leitura um pouco mais tranquila. Ele veio descendo de maneira um pouco mais confusa do que a movimentação do índice, né? Por quê, né, de maneira mais confusa? Porque aqui ele veio, né, de uma movimentação de baixo. Aqui teve uma correção, né, porque a máxima da barra veio acima da máxima da barra anterior. E aí ele continua, né, a movimentação de baixo. Só que só com essa pequena correção. Mais barras, né, complexas, né? Eu tenho duas barras, muito pavio, uma pausa. Uma barra, pausa, doji. Uma barra, pausa, né? Uma barra, pausa. O mercado estava descendo, mas estava descendo sem força, né? Ele não te deu um micro canal aqui. Ele não te deu a leitura de um canal estreito, né? Ele desceu com característica de lateralidade. E aí isso deixa, né, você vender de maneira muito mais complicada, né? Porque se você vende, você vê uma barra subir muito contra você e logo depois fechar com um doji, né? E você via, né, pressão compradora abaixo de barras, né, pelos pavios, né, que vai ficando aqui abaixo de barras, né, você vai analisando e vai observando isso. Então, muito pavio inferior, pressão compradora. E aí o preço só mudou de estrutura, né, dentro da nossa regra de coloração aqui, ó, quando o preço veio abaixo dessa mínima. Tá? Aqui, né, ele está ainda em padrão de compra, né, pela regra de coloração, tá? Aí ele muda uma estrutura quando ele veio abaixo da mínima da barra 103. Esse é amarelo. Ele nos indica a possibilidade de pullback ou transição para uma movimentação de baixo. E aí, se você observa também essa ideia da regra de coloração dos candles, né, que é mais ligada para essa ideia de estrutura de mercado, aqui ele mudou a estrutura, né? Teve uma mudança a partir desse fundo, né? Aí aqui, né, ainda assim, né, você não viu, né, muitas barras de baixa, né, boas barras de baixa, né? Aqui, ó, uma boa barra de baixa, né? Porque aqui agora já está diferente, né, o cenário. Aqui as médias já estão alinhadas, ó, aquilo que a gente está conversando lá do diário, do índice, né? O que está mais fácil de acontecer, né? As médias estão abertas e direcionais, certo? E aí você tem uma boa barra de baixa, mas a barra seguinte, doji, né? Doji, barra de tendência. Aqui, um pouco mais interessante, né? Porque aqui não tem correção, tá? As mínimas, as máximas das barras, né, estão cada vez menores. Aí veio até a média móvel de 50 e a região da VWAP do dia anterior. Aí fez uma 2BR, né, e gerou uma movimentação aqui de lateralidade. Movimentação difícil, né, pessoal? O ideal é a gente conseguir ver, né, um domínio de um dos lados ali, para facilitar um pouco, né, a nossa possibilidade de probabilidade, tá? E aí ele faz uma movimentação de alta, 3 barras, pausa, 2 barras, pausa, né? Não tem sequência também de barras de alta, não tem predomínio, né, de barras de alta, no máximo 3, ó, depois já retomada. Aqui foi uma movimentação que foi interessante, ó. Tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 boas barras de baixo, 1, 2, 3 de alta, retomada. Então aqui eu tenho micro canal, que migra para canal estreito, né,
e aí ele continua, né, até com 2 barras, e aí continua a movimentação de baixa. 2 barras é tomada, 2 barras é tomada. Então todo o resto da movimentação aqui, depois desse microcanal, ó, migrou para canal estreito. Tá? Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje, acho que era isso, né, para o nosso estudo. Né? Já retomamos ali o semanal, retomamos ali a sexta-feira. E se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal, estude, né, você é quem mais tem a ganhar com isso. Estude, né, até você permanecer cansado, né, de estudar. Lembram da WED dos 60 minutos? Ela não é essa WED, tá? Então você tem agora aqui, ó, uma Nested WED lá dos 60. Ó. A gente tem aquela WED dos 60, né, aquela possibilidade de WED ali dos 60. A gente tem outra possibilidade de WED aqui, tá? E aí a gente está no fundo da LTA. Então você está abaixo. Se a gente pensar num canal amplo, que se parece muitas vezes com lateralidade, você está abaixo pensando nesse tipo de lateralidade, tá? Você também pode fazer isso aqui, ó. Ou pegar esse topo aqui, mais próximo, e ajustar aqui, e você chega, né, numa possibilidade de wedge mais fechada, né, mais afunilada. Ou, né, ainda trabalhar com a movimentação completa, né? Tá? De toda forma, né, você está vendo que o preço está entrando em modo rompimento. Tá? Ele está em um triângulo e vai sair desse triângulo, né, ele comprime e depois ele se expande, né, nessas movimentações, né, de rompimento, beleza? Se abre num gap de alta que ele está contra 200, tá? Então ele vai sofrer um pouco mais, né, de dificuldade para ter, né, uma movimentação de alta. Por quê? Porque a gente está abaixo da 200, então está mais fácil descer do que subir, tá? Mas lendo todos aqueles contextos, né, mesmo com uma subida difícil, pode ser uma subida, beleza? Possibilidade de segunda perna, pessoal, começa onde? Aqui, tá? Ponto de inflexão e te levou, né, a terceira puxada. Beleza, pessoal? Então, era isso. Um videozinho um pouco mais longo, mas bons estudos aí para vocês. Valeu!